Oi, oi, gente, boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo certo aí? Estão me ouvindo? Vamos chamar aqui o nosso queridíssimo convidado. A gente começar a conversar aqui sobre um assunto que muito interessa, né? Muitas pessoas. As questões aí relacionadas à saúde da mulher, né? Oi, Pamela. Boa noite, boa noite. O pessoal tá chegando aí. O Dr. Felipe já está aqui. Está chegando aí. Eu tinha deixado uma caixinha, né? Até tem bastante mensagem lá, bastante perguntas. A gente vai tentar responder aqui, falar, né? O máximo que der, mas vocês sabem que o tempo corre rápido, né? Então vamos lá. Vamos começar. Doutor, tudo certo aí? Vamos tentar de novo. Deixa eu chamar aqui de novo. Já chamei aqui de novo. Ai, Oi, opa. Oi, tudo bem? tudo bem? Eu tô meio escuro. Agora que eu percebi, eu esqueci de acender aqui a luz. Só um minuto. Vai lá. Ahá, agora sim. Tudo bem? Tudo bem, Ana? Tudo bem, tudo bem. Nos encontramos há pouco, né? Em outra live. Sempre um Pois é, prazer. que legal. Que legal, muito bom. Uma alegria falar contigo. Obrigada pelo convite. Eu sei que já deve estar aí cansado de falar, né, desses assuntos, né? Como tratar diversas situações aí, tem anticoncepcional e tudo mais, né? Mas é algo que realmente é importante a gente continuar falando, né? Porque eu acho que muita gente ainda está despertando para tudo isso. Então, assim, para a gente começar, acho que todo mundo que está aqui deve te conhecer. Mas, de qualquer forma, eu queria te pedir para se apresentar rapidinho e contar para a gente um pouquinho, assim, de como que foi esse teu despertar para uma vida, né, profissional sem contracepção. Até só falando um pouquinho sobre isso, a gente sempre fala, né, procura um outro médico, né, procura um médico que não trate com anticoncepcional. E as pessoas acabam criando um certo ranço pelos médicos. Só que a gente tem que levar em consideração que a maioria dos médicos que nos atendem hoje são médicos que passaram pela escola da contracepção. Então, eles, né, os médicos, eles trabalham conforme aquilo que lhes foi ensinado, conforme aquilo que eles Isso. aprenderam e que eles acreditam. Então, não é questão de, sabe, falar mal dos médicos, nem nada disso. É questão de que, graças a Deus, hoje estão surgindo aí novos médicos que estão trabalhando com uma linha diferente. Então é isso que eu queria muito falar contigo hoje, né? Essa vida, essa ginecologia além da pílula anticoncepcional, né? Como é que foi teu despertar para isso? Sim, Ana, eu acho maravilhoso que você comece essa conversa nesses termos para que a gente possa percorrer esse caminho e entender por que que os profissionais hoje de saúde, de uma maneira geral, têm uma visão tão contraceptiva e tão antinatalista, né? Isso não é por acaso, né? Na verdade, na grande maioria das vezes, esses profissionais da saúde, médicos ou enfermeiros, farmacêuticos, né? Todos eles são vítimas desta mesma mentalidade. Isso aconteceu também comigo. Eu posso dizer a você que eu sempre me identifiquei como católico desde o primeiro momento em que eu comecei a entender que o homem precisava de uma religião para existir, né? Então, assim, desde lá dos meus 14, 15 anos, em que eu tive a mínima consciência de que eu precisava ter uma vida espiritual ordenada, né, e que eu me encontrei dentro da Igreja Católica, não pelo contrário, eu nunca fui para a igreja por obrigação. Eu sempre identifiquei isso e com 14 anos eu entrei, assim, de fato, para um movimento da Igreja Católica. Tinha tudo para dar errado, né, pelo movimento que eu participava.
mas graças a Deus, neste lugar onde eu vi algumas coisas meio perigosas, eu também vi muita coisa boa surgindo. E eu entrei para esse movimento com 14 anos, com 15 anos eu estava fazendo vestibular e com 15 para 16 eu entrei para a faculdade. Então, se as pessoas me perguntassem durante a faculdade, eu dizia que eu era católico, né? Mas você entra na faculdade, eu já sabia que eu queria ser ginecologista e obstetra desde o primeiro momento. Eu me lembro de uma vez eu ter ido à biblioteca, despretensioso, ter visto um livro velho de obstetrícia sendo doado, né? E aí eu peguei esse livro velho para mim, hoje ele até se perdeu, acho que ele está na casa dos meus pais. Mas é muito legal ver, né, essas coisas assim. Eu tinha esse carinho especial por esse tema da vida desde o começo. Mal sabia eu que quando eu passasse pela disciplina de ginecologia e obstetrícia, essa concepção de vida na minha formação seria totalmente distorcida, né? E não por acaso, porque é do interesse da indústria farmacêutica, é do interesse desses movimentos sociais extremamente politizados, né? Com ideologias totalmente socialistas, marxistas, né? Que a vida seja relativizada e que as coisas vendam muito, né? A gente conversou sobre isso, foi ontem, né? A gente estava conversando sobre isso, até. E eu fui mais um desses, né? Eu fui mais um desses. E a gente aprende sobre contracepção hormonal como uma coisa natural. E a gente jamais esbarra nesse tipo de discurso sobre o que é moralmente certo, sobre ética. A gente não tem nem essa matéria dentro da faculdade. Nem bioética, nada disso. Isso aparece um lampejo em algumas aulas que algum professor decide falar, que dirá falar sobre isso aplicado à prática médica. E aí, desde então, você aprende essa via natural de que o contraceptivo é normal, de que o aborto é a garantia, né, da qualidade de vida das mulheres, é um direito à saúde, né, de que a tabelinha, né, chamam o Billy de tabelinha dentro da faculdade, é coisa do passado, é uma coisa ultrapassada, é perigoso, é um grande retrocesso, que não funciona, etc, etc. O método de temperatura é uma coisa ultrapassada, extremamente proibitivo, restritivo, que não funciona por causa disso. Então você sai da faculdade com essa carga. Então, eu terminei a faculdade, eu era um médico católico, com o objetivo de ser ginecologista obstetra. Servi um ano na Marinha como médico, né, o serviço militar obrigatório, já como médico, e quando eu tinha 18 anos, eu já estava na faculdade, adiei o alistamento, fui para lá, adiei a minha residência um ano, fui para o Instituto Fernandes Figueira, que é da Fiocruz, que é uma instituição extremamente emparelhada pela esquerda no Brasil, se não um dos maiores redutos da esquerda no Brasil, né? se apossando do funcionalismo público. E lá, os meus professores não eram nada politizados, né? Os meus staffs, tinha assim, sempre um outro meio maluco para os dois lados, mas lá também é aquele espaço neutro, em que ninguém chama atenção para isso. Então, simplesmente você vai prescrevendo anticoncepcional como tratamento para tudo. Enfim, tudo. Sangramento anormal, anticoncepcional. Mioma, anticoncepcional. Endometriose, anticoncepcional. SOP, anticoncepcional. No final das contas, eu percebi que a minha experiência de consultório da minha residência, e com todo respeito aos meus staffs que eu admiro pra caramba, são grandes médicos com uma experiência, né, uma expertise para cirurgias absurdo. Mas essa formação tradicional não me saciava mais. Porque, honestamente, eu não sou nenhum gênio. Eu não sou nenhum médico maravilhoso. Eu estou no começo da minha carreira, apesar de já estar completando quase 10 anos de formado. Né? Eu tenho muito ainda para aprender. Então, assim, lá mesmo eu fiz a minha pós-graduação em medicina fetal, mais conflitos ainda, porque o Instituto Fernandes Figueira é um Instituto Nacional de Referência para Malformações Fetais. Então, quando o juiz dá um alvará para a interrupção da gestação de fetos malformados, para onde que vai? Para lá. Né? E lá já começou minha primeira luta, porque uma coisa, a cultura contraceptiva, ela é muito relativista, né? Mas a cultura da morte, a cultura do aborto, ela é muito escancarada. Então, o católico, desde o momento que ele começa a ouvir sobre isso, ou ele se posiciona contra, ou ele se posiciona totalmente a favor e se engana que ele é católico. Então, eu era desse que, graças a Deus, desde o começo foi totalmente contra qualquer espécie de assassinato de bebês. Então, ele já foi um grande desafio para mim, né?
porque eu nunca induzi abortamento nenhum lá dentro, inclusive, pelo contrário, eu apoiei e fiz ali um esquema para apoiar uma paciente que era uma portadora de anencefalia, de um feto com anencefalia, que queria ter o seu bebê com toda a dignidade e o respeito que lhe era possível, e ela sempre foi taxada de maluca, idiota, né, de que ia ficar tendo aquele esforço de ter um parto normal por um bebê que não ia sobreviver. Eu tive a experiência de ver a paixão dessa mãe por um bebê que durou horas, e tirou foto, e achava lindo a cara do pai e tudo mais, e uma experiência que sensibiliza todos nós, enquanto tem gente jogando criança na lata do lixo. Mas aí você vê que mesmo depois dessa formação consistente, sólida que eu tive no Instituto, que é referência para o Brasil inteiro, eu comecei a me perguntar, mesmo não sendo, obviamente, nenhum gênio, né? Você começa a se inquietar com algumas coisas. E você pensa assim, caramba, para a grande maioria de todas as doenças que eu vi na minha formação em ginecologia ambulatorial, só existe um remédio. Só existe um remédio. E se a gravidez for um desejo para todas essas pacientes, esse direito lhe será privado. Porque pensa comigo, a paciente que tem mioma, uma das coisas que ela quer é engravidar. A paciente que tem SOP, uma das coisas que ela quer é engravidar. Então, assim, cisto, quer engravidar. Então você vai ceifando a fertilidade de todas essas mulheres em torno de silenciar o problema. Isso começou a me incomodar profundamente, né? E, ao mesmo tempo, essas questões éticas foram se aprofundando, porque eu fui me aproximando de outros movimentos que me provocavam nesse sentido, né? E que foram me dando esse conhecimento. Eu nunca aprendi sobre isso na faculdade. Inclusive, quero fazer aqui o meu elogio público, porque uma das vezes que eu vi de maneira mais consistente alguém me dando um conteúdo, como eu vou dizer, lúcido, sensato e embasado cientificamente de que essas coisas todas eram, na verdade, mais do mesmo, e todas elas tinham uma ideologia por trás, e todas elas tinham uma evidência científica consistente de que eram erradas, né, de que eram abortivas e que abortos ocultos existiam. A primeira vez foi na tua página do Marlon, né? Assim, eu tinha essa ideia geral, mas vocês abriram um caminho para que eu começasse a perceber que eu tinha que procurar essa merda, que essa sujeira estava jogada para debaixo do tapete há muito tempo. Vocês foram fundamentais, eu agradeço muito a vocês. Eu não consegui terminar ainda, mas eu estou na turma do Marlon, a última turma que ele abriu, do Defesa da Vida. E, inclusive, tem uma professora minha do Fernando Figueira lá. Eu encontrei ela lá dando depoimento. Eu vi um dos depoimentos, era dela. E é uma coisa que você não tem o mínimo contato, né? Você lê a bula do DIU, por exemplo, a pessoa, vai em qualquer perfil de ginecologista, o DIU não é abortivo, basta ler a bula. Sim, basta ler a bula se você quiser se contentar com aquilo ali. Aí você começa a ler a bula do DIU, você vê ele dizendo que o DIU não é abortivo porque foram feitos estudos com levonorgestrel que evidenciaram que a dosagem oral de não sei quantos... Porra, mas eu tô falando do DIU. O DIU não é oral. Ninguém toma o DIU, né? O DIU é outro mecanismo do levonorgestrel. Aí você fala assim, você está me justificando que o DIU local, com uma dose mínima de hormônio, que você fica se vangloriando, que o teu hormônio tem uma dose mínima, e você compara com um estudo que tem uma dose cavalar de levonorgestrel, que é a pílula do dia seguinte, então me poupe, isso é papo para boi dormir, e a gente vai engolindo isso tudo, né? Aí você pega aquele estudo que você colocou lá no teu livro dos abortos ocultos, que mostra do Early Pregnancy Factor, e você fala, cacete, esse tipo de estudo sumiu do mapa. Tem editorial de revista, eu fui atrás, tem editorial de revista de médicos conceituados da época dizendo que a descoberta do Early Pregnancy Factor, que é o fator precoce da gestação, levantaria uma questão bioética e moral impressionante, né? E perigosa, porque indicaria que a gestação já é o embrião já é um organismo autônomo desde antes da sua fixação. Obviamente que a indústria farmacêutica e a indústria da fertilização in vitro sufocaram todos esses estudos. Não se fala mais nisso. Esses estudos sumiram do mapa. Ninguém estuda mais esse negócio. Porque é a evidência e o reconhecimento público de que o embrião é uma vida antes de se fixar. Porque ele produz coisa no corpo da mãe. Então,
você olha para esse tipo de coisa e você fala, caramba, eu fui enganado. E na grande maioria das vezes não é má fé. Eu olhava para trás, eu simplesmente encontrava pessoas que acreditam piamente naquilo porque nunca olharam para o outro lado. E nós fomos vítimas de uma cultura, né, de uma guerra cultural tão grande que venceu o campo do debate há muito tempo e que nos ridicularizou. E que tudo que a gente fala é teoria da conspiração, é fanatismo religioso. E eu não falei de Bíblia e Catecismo da Igreja Católica até agora. Né? Que loucura, né? É como se a gente vivesse num mundo paralelo até, né? Porque Exatamente. assim, a gente não consegue nem publicar artigo científico mais. Dependendo do que Não, tu quer falar, não não. consegue publicar, Você não consegue entendeu? nem chegar a fazer Então, estudo. não, não dá. Às vezes as pessoas até me perguntam, eu queria falar sobre anticoncepcional no meu mestrado, no meu doutorado. Primeiro reza para conseguir achar um orientador que aceite fazer esse tipo de Exatamente. trabalho. Então é bem complicado, assim, a gente foi enganado em todos os sentidos e todas as áreas estão tomadas. Então, às vezes as pessoas até falam, mas tem o artigo científico, ou tem a OMS, ou tem as organizações estão deturpando estes conceitos, né? E passando para a gente essas informações distorcidas, né? Então a gente volta lá para aquele começo. Não dá para simplesmente ficar falando assim, que os médicos Não, são todos errados e ruins. Não, os médicos também são vítimas dessa cultura, né? Que foi construída e colocada para todos nós, né? sim. Mas que bom, graças a Deus que temos você e tantos outros médicos se levantando aí e começando a trabalhar de outra forma, né? Valorizando a vida e valorizando as mulheres, né? Porque até, como você falou, né? O embrião já, desde os seus primeiros momentos de vida, está ali produzindo substâncias no corpo da mulher, né? Mais do que isso, né? Como a gente já falou também na outra live, o próprio corpo da mulher, ele atua dessa forma, né? Ele é feito para gerar vidas e ele é tão feito para gerar vidas que ele se prepara todo o ciclo menstrual para isso. Então é muito difícil que uma pílula anticoncepcional venha a desligar e é tão antinatural que até mesmo com pílula o corpo tenta ovular, né? Tanto é que tem ovulação de escape às vezes, né? Porque Sim. é difícil. A natureza fala mais alto, né? E assim, a gente sabe que as meninas elas começam já muito cedo com pílula anticoncepcional. Geralmente, assim, vai para o médico procurar ajuda por conta de ciclo irregular ou sangramento excessivo ou acne. São coisas assim muito comuns na vida de meninas que estão ali iniciando a sua fase reprodutiva, ali nos seus primeiros ciclos e tudo mais. Eu imagino que seja natural que o corpo dessa menina vá aos poucos se adaptando, né, a essa nova fase, né? Por quê? Porque esses hormônios sexuais começam a ser produzidos e começam a atuar ali, né, em todo o corpo dela e o corpo dela vai, eu acredito, se organizando em função disso, né? Queria saber de ti isso, assim, será que não é muito precoce a gente dizer que uma menina que está ali nos seus primeiros ciclos tem ciclo irregular? Já deu tempo? Como é que funciona essa dinâmica, né, no corpo dessa menina, né, doutor? O que que acontece, né, Ana? Você falou assim, só fazer um adendo, um acréscimo aqui, que você falou, graças a Deus existem pessoas como você. Eu falo, graças a Deus existem pessoas como você, né, também. Porque esse trabalho não é só dos médicos, né? Eu acredito muito nesse papel da equipe multidisciplinar, né? E todo mundo, eu acho que tem que estar envolvido nisso. Vocês desempenham um trabalho belíssimo, assim, muito, muito santificador nas redes sociais. Sem dúvida, encoraja muitas pessoas. Mas sobre essa questão das jovens com ciclos irregulares, né? E desse fetiche do ciclo regular tão cedo, é legal que a gente faça uma comparação com outro extremo. A gente não pega uma mulher de 45 anos, 47, 48, 49, 50 e começa a revirar ela de cabeça para baixo como se ela tivesse uma doença do ciclo irregular. Porque a gente olha para ela e fala assim, essa mulher está entrando na menopausa.
Então, há um desarranjo natural por uma senescência, um envelhecimento ovariano natural desta fase. Ninguém acha que uma mulher de 49 anos tem menstruação irregular por causa de ovário policístico. Porque todo mundo espera que seja natural para essa fase uma irregularidade. Isso é culturalmente muito bem aceito. Uma mulher que começa a ter ciclos regulares no fim da sua vida reprodutiva, né, que é o que a gente chama de menacme, todo mundo aceita. Está chegando para a menopausa, se acostuma com isso? Beleza. E tá certo esse pensamento. Agora, a gente pega o outro extremo da mulher que ainda tem o contrário, ao invés de um envelhecimento, uma imaturidade do eixo hipófise, hipotálamo e ovário, e a gente acha isso super estranho. Eu não consigo entender que concepção é essa. Né? Na verdade, eu consigo entender que isso é uma pura ignorância. E isso é perfeitamente compreensível. Aí sim, isso a gente não pode se eximir da responsabilidade. É perfeitamente compreensível que uma adolescente tenha essa impressão, que a mãe da adolescente tenha essa impressão. Mas não é aceitável que o médico tenha essa posição. Isso sim é realmente uma grande ignorância médica no mau sentido. Né? De que a gente comece a tratar essas meninas como se elas tivessem uma doença. Aqui entra mais uma categoria para a qual o milagre do anticoncepcional serve, que é para tratar a acne. Esse remédio deve ser um elixir dos anjos, porque ele trata desde a acne, né, até a endometriose. Um só mecanismo que regula a mulher por inteiro. Né? Então a gente não pode aceitar que de todos os problemas que uma menina pode manifestar ao longo da sua vida reprodutiva, só exista uma resposta, inclusive esta etapa. E eu vou te dizer, não é só a irregularidade do ciclo, não. É óbvio. Não existe estudo que consiga comprovar isso. Basta o bom senso. Né? Vamos combinar aqui entre nós. A menina nunca teve menstruação na vida. Nunca teve. Você não tem parâmetro de dor na sua vida. O máximo de dor que você teve foi uma dor de dente. Se uma pessoa se acidentou, quebrou um braço, eventualmente essa dor que ela tem. Ela teve, às vezes, uma apendicite, uma cólica renal, talvez. Mas é muito raro uma menina de 15 anos ter tido uma doença prévia em que ela tem uma dor absurda. 14, 13, enfim. Qual é o parâmetro de maior dor da vida que ela vai ter? É a menstruação que vai vir. Se essa menina não tem um quadro de dor crônica grave por uma qualquer outra patologia que fuja do comum, toda e qualquer adolescente, a não ser aquelas mutantes, né, X-Men, que não tem dor na menstruação, que são umas abençoadas que não tem dor, alguma ou outra, todas as adolescentes vão começar a sua vida, né, reprodutiva, por assim dizer, com uma queixa de uma cólica insuportável. Porque para quem não tinha nada, a queixa vai ser sempre de uma dor insuportável. E se o médico não tiver o mínimo de bom senso de olhar para aquilo ali e dizer ela está aprendendo a lidar com esse processo e não demonizar a dor que aquela mulher está sentindo, porque é simplesmente o corpo dela começando a falar nesse sentido, todo mundo vai tacar anticoncepcional nessa menina para cortar o ciclo, porque afinal de contas o ciclo é uma porcaria. Menstruar é desnecessário. Né? No fim da vida isso se torna um outro pensamento. O útero não serve para nada depois que você já teve filho. Tire isso fora. Só serve para dar câncer, né? E menstruar. A minha mãe ouviu isso. Né? Correndo o risco de tirar um útero desnecessariamente, que tirou, né? Mas correndo o risco de encarar sérios problemas de complicações pós-operatórias por uma cirurgia que não estava tratando nada nela ali, no final das contas. Né? Então a gente olha para situações como essa e a gente começa a se assustar. É natural que uma menina de 14, 15 anos ela ache que aquela dor que ela tem é a pior do mundo. Né? E é natural que a gente ache que uma menina de 14, 15 anos tem o ciclo muito irregular, o ovário dela está aprendendo. Né? A regulação do ciclo, mulheres que estão aqui nos assistindo, eu vi que eu esqueci o nome dela, da fertilidade inteligente. Você estava falando com ela aqui ontem, a Karen. Eu vi a live, vi um pedaço da live. É natural que a gente precisa entender que o processo do amadurecimento do ciclo da mulher, ele depende de uma interação de receptores hormonais,
de feedback, que a gente chama, né? Que é aquela correspondência entre o ovário produz um hormônio, a hipófise reconhece, aí ela se ajusta e produz um pouquinho mais e estimula, aí dá um pico hormonal um pico de hormônio produzido pelo ovário, aí isso ovula, aí a hipófise entende isso, não sei o que, nananã, e o hipotálamo trabalhando isso com todas as emoções da mulher influenciando, sono, né, fome, exercício físico, tudo isso influenciando, índice de massa corporal. É natural que isso passe por um período de adaptação. Então a gente não pode pegar uma adolescente no seu primeiro ano de ciclos menstruais, a não ser que essa mulher comece a apresentar outros sintomas típicos de alguma doença ginecológica e taxar ela de síndrome dos ovários policísticos e ponto, acabou. Né? Então, assim, a gente precisa, de fato, começar a entender esses acontecimentos do corpo feminino como coisas naturais. E mais, a gente fala que cada vez mais a gente ensina, a gente acabou com esses tabus e faz educação sexual nas escolas, uma pinóia. A gente faz uma doutrinação ridícula, ensinando essas mulheres a serem empoderadas, exaltando clitóris, exaltando vulva, fazendo palhaçada, né? Fazendo uma parafernália com isso, botando foto de vulva para tudo que é lado e achando que isso está normalizando o sexo. E você vê que essas mulheres continuam totalmente distantes da sua realidade e achando que tudo que lhes acontece é estranho. Porque a campanha hoje em dia é ensinar que toda vulva é bonita. Ah, pelo amor de Deus! Vulva é um tipo de coisa que não precisa se discutir sobre beleza. Você precisa entender sobre a saúde daquilo ali. E as pessoas ficam romantizando agora até a vulva das pessoas, gente. E dizem que isso é educação sexual. Me poupe, né? Como se a condição sexual do homem fosse fazer sexo com os outros, né? Transformar a sua genitália em coisas atrativas e sexuais. A educação sexual é educar o homem na condição sexual. No sentido de estar disposto em dois sexos. Tudo que foge disso é palhaçada. E vai esbarrar na vulgaridade, né? Ou na romantização da condição sexual na grande maioria das vezes. E aí essas adolescentes aprendem sobre tudo. Camisinha, pílula, DST, o diabo a quatro, né? Direito ao aborto como um indicador de saúde da população, mas não aprendem simplesmente que o corpo delas está amadurecendo. O básico, o fundamental, não aprendem. Né? Que tem um período que ela é fértil e que se ela não respeitar esse momento, e se ela não estiver pronta para uma gravidez e para uma vida de compromisso, que não transe. É melhor tomar um anticoncepcional, porque a mãe já está aí, ó, engatilhada. A mãe e o pai não têm qualquer formação sobre educação sexual, qualquer preparação sobre educação sexual, sobre valores, embora ela saiba o perigo que ela está correndo dentro de casa, ela não tem qualquer ferramenta hoje para educar seus filhos nesse sentido. Porque ao mesmo tempo que houve uma banalização da educação sexual, houve um total distanciamento dos pais da realidade familiar. Porque a grande preocupação dos pais é o trabalho. Botar comida dentro de casa. Né? Educar os seus filhos deixou de ser prioridade. Manda para a escola. Né? A Karen que está aqui também é a mesma que gerencia a página do Diário Desescolar. Sensacional. Talvez para mim uma das páginas mais lúcidas em falar de homeschooling. Né? Então, assim, você, junto com o marido dela. Então, você olha para uma situação dessas e você vê essas mulheres totalmente inseguras com a sua menstruação e com o seu ciclo. E elas embarcam nisso. Aí essas meninas de 15 anos começam a tomar pílula e se tornam totalmente dependentes. Porque hoje em dia tem estudo, óbvio, tem evidência científica, dá um pau, que anticoncepcional melhora o rendimento no esporte, que anticoncepcional melhora a concentração nos estudos. É óbvio. Isso é positivo? Positivo até que ponto? Se o objetivo e o sucesso da tua carreira estão condicionados a ter um troféu na estante da tua sala, beleza, o anticoncepcional é ótimo para você. Depois você olha para trás para a vida que você construiu e vê se esse troféu, se alguém vai lembrar desse troféu que você botou na tua prateleira quando você morrer. Né? E aí é ótimo nos estudos. É claro, você não passa por período de TPM, o rendimento no final das contas vai ser maior. Às custas de quê? Chegar com 30 anos e descobrir que você nunca teve uma experiência sexual verdadeiramente prazerosa com teu marido. Ou que você viveu 15 anos de uso da pílula numa vida emocional totalmente monótona, previsível e nada entusiasmante. Com 5 anos de casamento ali, 5 anos não, porque casar com 25 hoje é loucura para a sociedade. Com 3 anos de casada ali no máximo, em que nada de novo acontece nunca. Né? Isso é uma grande loucura.
Uma grande loucura. E o pior, essas adolescentes começam a tomar a pílula com seus 15 anos, porque tudo é SOP, né? Quando ela para com os 30, ela acha assim, vou parar, eu tô tratada, é só engravidar. Ela para a pílula, o que acontece? Dá 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, a menstruação não vem. Essas questões que tu comentou, eu lembrei de uma coisa. A gente está muito acostumado a querer resultado muito rápido. A gente tem muita essa questão do imediatismo, né? Então tá, eu tenho ciclo irregular e aí eu não posso esperar alguns meses ou de repente ali o primeiro ano de vida, ciclo reprodutivo daquela menina para ir avaliando como é que vai se comportando. Não posso. Então, chegou no primeiro mês, você já tem que colocar a pílula. E essa questão do imediatismo, ao meu ver, também se aplica em outras situações, como, por exemplo, essas próprias questões de SOP, até endometriose e tal. Porque, por exemplo, não estou querendo minimizar, não é isso, mas é só colocar uma reflexão. Sim. E a gente estava conversando ontem, eu e a Karen, sobre isso também. É muito fácil tomar uma pílula todo dia, né? Mas não é muito fácil, por exemplo, readequar a alimentação, mudar hábitos de alimentação, mudar hábitos de vida, começar a fazer exercícios físicos, por exemplo, né? Que a gente sabe que são coisas que ajudam. Eu não sei se. Não, é claro que não vai resolver todos os casos de problemas como SOP, endometriose, ou até mesmo a questão da acne, né, doutor? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Não Com vai certeza resolver podemos todos os falar. casos, mas ajuda a maioria, né? E assim, por mais que não resolva ali 100%, vai, em algum grau, vai ajudar a controlar os sintomas desses quadros aí, né, de clínicos aí, né? Então, realmente, nós somos imediatistas. Eu quero tomar uma pílula porque eu já quero ver o efeito hoje, eu quero ver o efeito amanhã. Mas não necessariamente esse imediatismo todo vai resolver os nossos problemas. Muito pelo contrário. Porque pode ser que uma suposta resolução rápida da coisa pode, como a gente bem sabe, futuramente trazer muitos outros problemas. Então, assim, para que a menina de 14 anos tenha o seu ciclo regulado rapidamente, já ali no segundo, terceiro ciclo, ela começa a usar uma pílula anticoncepcional que lá no futuro dela pode causar uma depressão, por exemplo. Então, é uma ilusão, esse imediatismo todo é uma grande ilusão. Então, assim, a gente tem que botar os pés no chão e pensar que a gente tem que ter paciência e também esforço e dedicação. Sim. Porque muitas vezes tratar alguns problemas de saúde ali da mulher vai requerer dela essa dedicação e essa paciência, essa mudança de hábitos, né? Para que ela possa, aos pouquinhos e gradualmente, ir observando alguma mudança no quadro dela, né? Exato. Aí eu queria saber de ti, doutor, aí, né? Essas questões mesmo, se faz realmente sentido ou não. Olha, você tocou num ponto, Ana, que é fundamental, né? Quando a gente está falando de todos esses pequenos sintomas e até dos mais sérios, né, a gente tem uma questão fundamental de entender isso. A gente tem que se acostumar com a ideia de resolver os problemas. Então, eu vou abaixar aqui meu volume, que acho que estão ouvindo 2 vezes a Ana aí. Perdão, gente. Estou de olho aqui nos comentários. A gente tem que se acostumar a resolver os problemas, né? E não a jogar poeira para debaixo do tapete. Isso é o mais conveniente. Perceba que isso casa com o nosso modelo de saúde hoje no Brasil. Consultas de 20 minutos, um SUS lotado e uma necessidade, né, de melhorar a qualidade da assistência obstétrica. A gente precisa melhorar os nossos indicadores de saúde obstétrica, por exemplo. Isso envolve diminuir a mortalidade materna no Brasil, que ainda é alta. Está distante da meta. É triste isso.
Aí você tenta resolver isso fazendo contracepção em todo mundo. Você tira o direito da mulher engravidar, ao invés de dar a ela um pré-natal e uma assistência obstétrica de qualidade. Isso é muito triste. Né? Mas vamos falar de uma coisa mais superficial. A mulher que está com acne, a mulher que está com SOP, a mulher que tem uma menstruação um pouco mais dolorosa, por exemplo. Vamos pegar o exemplo da SOP, que muitas vezes é o que está por trás de uma acne aumentada da mulher. Não estou falando daquela acne sazonal, aquela acne... Eu não sei nem se esse termo existe, eu estou usando aqui do português e não da parte científica, porque eu não sou dermatologista, não sou especialista nisso. Eu não estou falando aqui daquela acne perimenstrual, né? Estou falando daquela acne que tem por trás uma disfunção hormonal, que é a SOP. Na grande maioria das vezes, a gente vai silenciar todos esses sintomas com um contraceptivo. É realmente mais fácil, porque você ouve essas queixas, faz o mínimo histórico da paciente, pá, tá aqui a pílula. Na grande maioria das vezes que você faz uma pílula para esses sintomas estéticos inconvenientes e uma irregularidade do ciclo, você não está se preocupando com a fertilidade da pessoa, porque ela tem 14, 15 anos e você realmente quer mais é que se silencie isso. Então isso é super conveniente para os pais, né? A Tami falou aqui, ó, é Tami? Acho que é isso. Falou dos pelos aumentados, também é uma manifestação da SOP, o hirsutismo, né? Os pelos com padrão masculino. Né? E aí você olha e você fala, realmente vai melhorar. Por quê? Porque a pílula, ela não só bloqueia o ciclo, né? Bloqueia o ovário, que é uma das grandes fontes de produção de hormônios masculinos na mulher, mas você também, a indústria farmacêutica criou tipos de progesterona modificadas, sintéticas, que são inibidoras da testosterona no organismo, que é o que a gente chama de pílulas antiandrogênicas, são as mais modernas, por assim dizer. E as que mais estão associadas ao risco de trombose, inclusive. Essa outra parte ninguém fala. As de última geração. E aí, quando a gente olha para essa mulher, por exemplo, essa figura da mulher com SOP, adolescente com SOP, ela geralmente, né, quase que via de regra, ela é uma adolescente um pouquinho acima do peso, que não faz exercício físico, que não controla a dieta, que tem um pai, uma tia, ou a mãe, ou o irmão mais velho com diabetes, em geral acima do peso. E aí você dá uma pílula para essa menina, todos esses sintomas melhoram. A acne acaba, a queda de cabelo acaba, os pelos até diminuem um pouco, ela faz uma depilação a laser e ela fica satisfeita. Passam 5, 10, 15... Aí não vou nem dizer isso tudo. Daqui uns 2 anos ela começa a ter escape, porque essas pílulas de progesterona mais modernas, elas são péssimas para estabilizar o endométrio seco, né, atrofiado. Então o que elas fazem? Sangramento de escape o tempo todo. Aí a menina não gosta de não saber quando ela vai sangrar. Aí ela reclama com o médico, o que ele faz? Troca para outra marca. A mesma progesterona de outra marca. Porque às vezes a biodisponibilidade é diferente, a dinâmica, né? A farmacodinâmica é diferente da droga, você sabe isso muito melhor do que eu. Pequenas modificações na fórmula vão levar a diferentes concentrações ao longo do tempo, e isso até pode causar uma certa melhora nesses escapes na mulher. E ela está engordando. Aí, essa predominância estrogênica, por acúmulo de gordura periférica, transformando, né, hormônios em estrogênio na gordura periférica, começa a atuar. Aí a pílula já não começa a servir tanto, que aquele estrogênio vai interferindo ali no trofismo daquele endométrio, né? E por aí vai. Aí troca de novo para outra. Troca para uma mais ou menos. A acne volta um pouquinho, mas o sangramento para. E por aí vai. Vai passando 5, 10 anos, essa adolescente que antes ela só tinha sobrepeso, aos 20 ela está obesa, aos 25 ela começou a se relacionar, aos 30 ela casou, quer terminar o mestrado, 32 ela quer engravidar. Quando ela quer engravidar, o que você faz? Agora você tem SOP, tenta os próximos 2 meses, que é quando você tira a pílula e a síndrome metabólica ovulatória ainda não se estabeleceu de novo. Ela tem umas 2 ovulações ali, o último suspiro do ovário. Se ela não engravidar ali, esquece, porque ela vai voltar a fazer a ovulação.
Aí o que você faz? Indutor de ovulação. Fácil. Engravidou. Engravidou como? Obesa, muitas vezes hipertensa, sedentária, cheia de comorbidades, e ela engravida assim. Ou nem consegue engravidar. E aí ela já está com uma síndrome metabólica, uma resistência à insulina, que muita gente chama de pré-diabetes. E tem estudos que mostram que a síndrome dos ovários policísticos é fator de risco independente para transtornos depressivos. Ainda que independente da paciente estar ou não acima do peso. Por que isso? Porque quando a gente tira o ciclo menstrual de uma mulher, a gente perde aquela modulação hormonal adequada sobre as funções neuronais. Essa mulher não cicla mais. E o ciclo é fundamental para ela, porque é a natureza dela. Isso aí não foi criado pelo homem, não foi criado pela Igreja Católica, o ciclo menstrual. Isso não é uma coisa conservadora. Isso é uma coisa da natureza. E se você tira isso dessa mulher, ela vai entrar em parafuso em algum momento. Seja artificialmente pela pílula, seja por uma SOP mal conduzida. E essa mulher começa a ficar depressiva, ainda que ela não esteja acima do peso, muitas vezes. Essa mulher já está com meio caminho andado para o diabetes. E aquela adolescente que você poderia ter orientado, falado assim, olha só, filhinha, você tem SOP. Passou aquele período de amadurecimento do ciclo, tudo continuou, a espinha, aí começa a aparecer aumento dos pelos, né? Queda de cabelo pra caramba, a menina às vezes fica quase careca com a entrada, assim, igual a minha aqui. Aí você, ao invés de falar para ela da pílula, você fala assim, querida, você tem SOP. A síndrome dos ovários policísticos é uma tendência individual, genética, com componente familiar, que a gente não sabe todas as causas, mas ela tem uma forte associação com a resistência à insulina. Muitos, hoje inclusive, defendem, especialistas da área defendem que ela seja mudada de nome. Ao invés de ser síndrome dos ovários policísticos, ela seja mudada para síndrome metabólica anovulatória. Isso tem um peso muito grande, porque isso já mostra a cara da doença na sua maior profundidade, com coisas que antes não se sabia. Né? De que hoje você não precisa nem ter ovário policístico para ter a síndrome. Você pode diagnosticar SOP sem ter ovário policístico, sem ter o O e o P. Então fica só síndrome. Capenga nesses critérios, pelo nome da doença em si. E aí você olha isso, você pensa, querida, você perde a oportunidade de falar para ela. Você tem que fazer dieta, e não precisa ser restritiva, não, é só você comer direito. Você tem que fazer exercício, né? Você tem que vencer essa síndrome metabólica. No máximo, a gente vai fazer uma suplementação para te ajudar, para você não parar de menstruar. Mas você precisa fazer a sua parte. Sabe por quê, querida? Você hoje tem 15 anos, é fácil para você perder peso. Se a gente não intervir agora, você com 30, 35, vai ter o triplo do trabalho para perder metade do peso que você perderia agora. E a tua programação metabólica já terá se acostumado com 15 anos de negligência nesse teu corpinho. E aí o teu risco cardiovascular vai estar aumentado a longo prazo, a tua infertilidade vai estar explodindo e a gente vai demorar o dobro do tempo para fazer você ovular. Ou a gente pode simplesmente induzir a tua ovulação e você entrar numa gestação totalmente desregulada. Aí o que aparece? Pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, o feto fica enorme, com quase 4, 5 quilos. Essa mulher já ganha uma cesárea de brinde e pronto, acabou. E aí, passou isso, o que acontece na gestação? Ela ganha 20 quilos, porque ela não teve educação alimentar nenhuma. Então, a SOP que ela entrou mais ou menos no começo da gestação, ela sai ali depois daquela gestação pior ainda. Aí ela fica 2 anos lá sem ovular e ela acha que é só porque ela está amamentando. E o risco cardiovascular aumentando, aumentando, aumentando. Chega um dia que simplesmente essa mulher está quase infartando com 45, 50 anos. E isso é a qualidade de vida que nós estamos fazendo para essas mulheres. Empurrando essas mulheres para o precipício em troca dessa vida mais conveniente que você falou. Né? Porque por trás daquela acnezinha, que às vezes nem é SOP, por trás daquela acne boba que a paciente tem, na grande maioria das vezes, está uma alimentação desregulada, falta de cuidados essenciais com a pele, usar um sabonete adequado simplesmente, né? Parar de comer porcaria, alimentos pró-inflamatórios, parar de comer açúcar industrializado, parar de comer massa, aí a pessoa monta o prato.
paciente com SOP, monta o prato. Arroz, feijão, batata, farofa, macarrão e um frango frito. E uma coisa leva a outra, né? Então, essa é uma bola de neve, né? Como você bem colocou. Quanto antes pensar nisso e tomar as devidas providências, melhor. E o bom, gente, é que tudo tá muito ao nosso alcance, assim, também, né? Porque às vezes as pessoas falam, ai, mas desesperadas, mas eu não encontro um médico que me trate sem anticoncepcional. Mas olha só, já dá para ir começando por conta própria, né? Aí cuidando da saúde, fazendo essas mudanças aí de hábitos, que vai com certeza, tipo assim, é óbvio que vai fazer bem, né? Pode ser que não são todos os casos que vai resolver, sei lá, tudo, mas com certeza vai ajudar. Essa questão da acne, eu já vi gente falando assim que as mudanças de hábitos alimentares ali, uma dieta mais, uma alimentação saudável mesmo assim, comida de verdade mesmo, né? Mais salada, enfim, menos carboidrato. Várias pessoas já que me falaram que tiveram um melhor resultado do que quando usavam o Roacutan, que é um medicamento pesadíssimo, né? Agressivo até da mulher. Então, realmente, a gente tem um estilo de vida hoje que é muito modificado. Novamente, pela nossa conveniência, o nosso comodismo, é muito mais fácil a gente pegar um pacote de dentro da geladeira e abrir, né? Do que descascar uma fruta, né? Então, a gente sempre vai querer ir pelo lado mais fácil. Mas é importante pensar que nem sempre o mais fácil é o melhor pra gente. Então, isso serve para as mulherada que tá assistindo, que passa por isso, que quer uma ajuda nesse sentido, como também para mães de meninas aí, adolescentes, que estão, de repente, passando por essa situação, que de repente você quer ajudar e não sabe, né, como, né? Aproveita que ainda é nova, que ainda é muito mais fácil e começa a trabalhar em cima disso aí, né? E eu acredito que isso para endometriose pode ajudar, né, doutor? Eu queria te perguntar sobre a questão do Dienogest. Acho que é assim que fala, né? Acho que é esse o nome. Que é muito usado, né? E até tem gente que vem me perguntar que se é anticoncepcional ou se não é, qual é o mecanismo de ação, porque muitas vezes os médicos às vezes falam que não é anticoncepcional, né? E na maioria dos casos se usa esse medicamento, mas muitas vezes ele não inibe a progressão da doença mesmo, né? Então aí às vezes a pessoa passa ali anos e anos usando aquele medicamento e daqui a pouco ela descobre que não fez muito, tipo, aliviou os sintomas, mas ao mesmo tempo não inibiu a progressão da doença, né? Exatamente. Belíssima colocação agora, né? A gente tem uma situação muito grave com a endometriose, que é essa ilusão, né? De que a gente vai conseguir controlar a endometriose com tratamento hormonal. E aí, mais uma vez, as jovens são as maiores vítimas dessa cultura, né? Eu reconheço que para alívio dos sintomas, a terapia hormonal é uma possibilidade. Mas que possibilidade? É aí que a gente tem que entrar com uma conscientização muito honesta dessas mulheres. Nós estamos falando de endometriose, primeiro de tudo, é uma doença caracterizada pelo endométrio que cai fora do útero de alguma forma. Existem várias vertentes para tentar explicar isso, e é possível que esses vários fatores ajam em paralelo, né? E acabem confluindo para o acontecimento da endometriose. E no final das contas, esse endométrio que cai na cavidade pélvica e se desenvolve sozinho e fica menstruando e sangrando lá dentro, ele gera dor porque ele é um sangramento que gera uma resposta inflamatória ali dentro. A dor da menstruação em si é uma dor inflamatória. Eu convido vocês, mulheres, a fazerem um teste. Se vocês acham que a menstruação de vocês dói muito, experimentem procurar um nutricionista e fazer o que nós chamamos de uma dieta anti-inflamatória. Restringir os industrializados, os processados, né? O açúcar, né? Os açúcares refinados, a lactose e o glúten, principalmente, esses são os campeões de estímulo inflamatório, né? De perfil inflamatório no organismo. Experimentem ficar um tempo sem isso. E vocês vão ver que a cólica de vocês vai diminuir sem fazer remédio algum. Não é que vocês vão curar isso, não.
mas é para você ver o potencial que esses outros fatores têm de interferir nos seus sintomas. E aí a gente pega essa jovem que recebeu um diagnóstico de endometriose e que, por um determinado motivo, ela tem uma queixa clínica muito importante, né? Muita dor. Ela fez a ressonância da pelve. A endometriose é uma doença difícil de quantificar pelos métodos de imagem convencionais que a gente tem. Se não for uma boa ressonância feita por um bom especialista, esquece. E aqui eu junto assim uns 2 ou 3 no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que são capazes de fazer uma boa ressonância de endometriose, por exemplo, que dirá por esse Brasil afora, né? Que a gente tem um sistema de saúde muito heterogêneo, muitas vezes não tem especialista em uma grande área do Brasil sobre aquele tema, né? Então, você pega isso, você está meio que andando no escuro para boa parte dos pacientes. E aí você pega essa menina que está com endometriose e aí você tranquiliza ela. Fala assim, toma o Dienogest, né? Que tem vários nomes no mercado. Tem o Pietra, tem o Alurax, tem o Alurene, tem, sei lá, hoje em dia tem um monte de nome. Todos eles, tudo é Dienogest, é o mesmo hormônio. É uma progesterona sintética, modificada, com efeitos mistos, androgênicos e antiandrogênicos e o diabo a quatro. Ela já é usada em associação com estrogênios numa pílula. Eu não lembro agora se é o Stesa ou se é o Quilaira. Eu acho que é o Quilaira que usa o valerato de estradiol com o Dienogest, como progesterona da pílula combinada. Então ele pode ser utilizado assim como contraceptivo se combinado ao estrogênio. Mas ele não é da classe dos contraceptivos hormonais por um único motivo. Ele não foi testado com essa finalidade. É uma mera burocracia. Porque o Dienogest, ele poderia ser muito bem comparado ao Cerazette. Ele poderia ser muito bem comparado ao Nactali, né? Ele poderia ser muito bem comparado ao Depo-Provera. Ele é da mesma classe. Ele é uma progesterona que faz os mesmos efeitos, que são, na verdade, a alteração do muco, a anovulação em uma parte das pacientes, a alteração da motilidade ciliar e a atrofia do endométrio. É justamente por esse fator de atrofia do endométrio que ele é reconhecido como um tratamento hoje hormonal para endometriose. Calista é outro nome dele, bem lembrado. Calista é o da China. E aí você olha para essa pílula hormonal, que não pode ser chamada de anticoncepcional por uma questão meramente burocrática, por assim dizer. E aí você olha para ele e você pensa, por que as pessoas têm que parar o Dienogest para tentar engravidar? Porque ele impede muitas vezes a ovulação, o muco e o endométrio. E às vezes você vai fazer ultrassom, tem um folículo lá enorme dentro do ovário que não consegue romper. E aí você esquece uma semana do Dienogest e você às vezes engravida. Porque para de segurar aquele folículo, ele rompe e libera o óvulo. É por isso que as pessoas que esquecem de ficar tomando a pílula eventualmente engravidam. Porque às vezes o negócio está ali no limite de impedir o rompimento do folículo. Qualquer mero esquecimento faz ovular. E é por isso que a gente diz que tem aborto oculto com a pílula. Porque vez ou outra você vê que ela falha e você chega às vias de fato de engravidar visualmente, né? Mas muitas vezes o seu endométrio já está tão atrofiado que aquele ovo fecundado se perdeu. Mas o Dienogest, ele é essa pílula de progesterona. Ele faz esse efeito de atrofiar o endométrio como uma das suas ações. E aí ele atrofia o endométrio do útero e o que está fora do útero. Esse é o objetivo. Então ele diminui o processo inflamatório nesses focos de endometriose. Mas ele não garante que a endometriose não vá progredir. Tem estudos que pegaram grupos de pacientes que fizeram hormônio para tratamento de endometriose e não fizeram nada. Puseram essas pacientes numa sala de cirurgia, puseram uma câmera dentro da barriga e rastrearam todos os focos de endometriose. Aí depois dividiram em 2 grupos. Um grupo fez tratamento, o grupo não fez. O grupo que não fez, metade das pacientes endometriose tinha, cerca de metade das pacientes endometriose não tinha evoluído nada ou sumido, sem fazer medicação. Porque a gente não tem a mínima ideia do que causa endometriose. Nós temos possibilidades,
Ninguém sabe ainda a causa da endometriose. Se a gente está longe ainda de descobrir como abordar a SOP adequadamente, a gente está anos-luz de saber como a gente vai abordar a endometriose adequadamente. Tanto que a gente faz o quê? Grosseiramente, bota a paciente numa sala de cirurgia e arranca todos os focos. Porque a gente não sabe como tirar de uma vez. E boa parte das pacientes, infelizmente as adolescentes são as maiores vítimas disso, porque eu tenho endometriose, mas eu tomo anticoncepcional. Então tá tranquilo. Eu vou namorar, vou noivar, vou casar, vou fazer um mestrado, doutorado, vou para Harvard, vou fazer um intercâmbio, vou criar 3 cachorros e depois, quando eu tiver com 35 anos, no limite da minha fertilidade ótima, eu vou começar a pensar nisso. Aí ela para de tomar o anticoncepcional, fica 6 meses e não consegue engravidar. Vai fazer ressonância, tá com endometrioma do tamanho desse copo, uma coleção de sangue de endometriose, do tamanho desse copo no ovário, ela não percebeu, sabe por quê? Porque ela embarcou, pegou carona nessa cauda de cometa e foi com Dienogeste, achando que estava tudo sob controle. As mulheres que tratam endometriose precisam entender que ainda que haja uma possibilidade de controle dos focos, isso não é uma garantia. E que não ter dor não é garantia de que você não tem endometriose. Não é. Não acreditem nisso. Não é para vocês saírem por aí questionando e dizer que o Dienogeste é uma farsa. Ele é honestamente proposto a tratar aquilo que ele se propõe, que é o sintoma da endometriose. Mas ele não é reconhecido como um poupador de fertilidade das pessoas. Não se pode vender o Dienogeste como um poupador de fertilidade, um poupador de ovário. Isso é uma crueldade com as mulheres. Porque você precisa, ainda que você decida fazer o Dienogeste, porque você tem sintomas graves, refratários, você precisa continuar o acompanhamento. E o meu conselho para todo mundo que tem endometriose, a partir do momento que você tem a mínima possibilidade de gravidez, a partir do momento que você começou a tua vida conjugal, não adie gestação. Não jogue contra você e não acrescente o fator idade ao fator endometriose. E nem tempo ao fator endometriose. Porque não há garantia de que você não evoluiu. E as lesões mais discretas, às vezes, não aparecem na ressonância. E a maioria dos médicos não sabe fazer ressonância de endometriose. Então, a gente fica totalmente agarrado, né, essa esperança da endometriose. E as pacientes que são minhas sabem o que eu faço. Quando a paciente chega para mim no consultório, eu chego para ela e falo assim: você tem sintoma? O que você sente? É isso, isso e isso. Você tem vida sexual ativa? Não. Para você é moralmente aceito você usar o Dienogeste para bloquear os teus sintomas? Sim. Já conversou com o teu diretor espiritual sobre isso? Sim. Ele está me acompanhando, está fiscalizando isso tudo. Eu já conversei com meu namorado, eu falei: olha só, o dia que você começar a tomar um negócio que você sabe que vai diminuir a tua fertilidade e você souber que ele causa aborto oculto e você estiver em relação contando com o Dienogeste, você sabe que essa culpa é tua e não é minha, porque eu estou te avisando o que tu está fazendo. Porque eu estou passando um tratamento hormonal para você garantir o alívio da tua dor. E você sabe que o efeito é esse, esse e esse. E você não vai tomar esse remédio sem fazer direção espiritual. E vou te dizer que isso é um percentual mínimo das minhas pacientes. Porque sabe o que eu faço com a maioria? Primeira coisa que eu falo para elas: essa doença é uma doença inflamatória. O que você vai fazer? Vai sair daqui, você vai começar exercício físico, você vai marcar uma nutricionista e eu vou te passar essa suplementação. Eu não vou tomar hormônio nenhum? Não. Não, e a gente vai reavaliar em 6 meses o que você está tomando, se está funcionando. Vai tomar vitamina B1, B6, vai tomar magnésio, vai tomar resveratrol, vai tomar chá verde, vai tomar pinos, vai tomar ômega 3, vai tomar gengibre. Vai fazer tudo o que for necessário. Vai perder peso, vai fazer uma dieta decente, a dieta é rigorosa, tem que cortar glúten, tem que cortar lactose, tem que cortar açúcar, uma porrada de coisa que é super gostosinha, mas que vai te fazer mal. Ponto. Volta daqui 2 meses com a suplementação e me diz o que você está sentindo. Em 2 meses ela volta. Nada melhorou. Então vamos tentar o Dienogeste. Porque nós temos que pensar em qualidade de vida para essa pessoa também. E aí entra o aconselhamento todo de novo, aquele do começo. E casou. Se você não praticar abstinência durante todo o período que você estiver usando esse negócio, você vai estar pecando contra a
aquilo que você se propõe a fazer. E você continue o acompanhamento da direção espiritual. Tem muita gente que tem... Eu quero até aqui tranquilizar alguns casais, né? Eu faço direção espiritual para propor esses tratamentos para os meus pacientes. O sacerdote que me orienta me manda material de bioética, de tese de mestrado, de tese de doutorado. Eu não saio prescrevendo isso à torta e direito, que eu tirei da minha cabeça. Então, quando a gente fala desse tipo de coisa, tem casais, por exemplo, que tem uma endometriose extensa pra caramba. E aí o médico propõe para eles o tratamento do Zoladex, que é um análogo de GnRH, que aí causa quase que uma menopausa transitória na mulher para tentar secar ao máximo os focos de endometriose para a cirurgia ser mais fácil. Aí tem casais que vêm para mim, doutor Felipe, eu não posso tomar essa medicação, isso é imoral. Eu falei, calma, isso vai te ajudar muito na cirurgia. O que você faz? Toma o Zoladex e pratica abstinência nesse período. Você vai ter zero risco de aborto oculto. Toma o Dienogeste e faz abstinência nesse período. Você é casada? Faz abstinência. Você não sabe se vai ter aborto oculto ou não. Você precisa da medicação temporariamente. Paciência. Faz abstinência durante esse período do uso. É o recurso que você tem. Ah, eu não vou conseguir. Então não toma. Se você entende esse mesmo valor que eu tenho, eu faria isso na minha casa. Se você não quiser, tem médico que pode te prescrever Dienogeste com a vida sexual ativa dentro do teu casamento. Eu não vou. Porque eu não vou ser responsável por esse aborto oculto. Se você não for fazer abstinência, o problema é teu. Vá procurar o teu diretor espiritual, você se resolva com ele. E mais, eu falo muito para os pacientes. Você faz direção espiritual? Faço, mas o meu padre não sabe muito dessas coisas. Ele queria entender melhor, ele me mandou procurar um médico. Eu falo, pega meu e-mail e passa para o médico. Passa para o teu padre. Eu vou conversar com ele, explicar o que está acontecendo, para ele não te falar coisa diferente de mim, você falar que fez o que o padre falou, porque o padre muitas vezes não sabe o que ele está falando. Né? E aí, quando a gente começa a olhar para a pessoa desse ponto de vista da espiritualidade também, aí a gente começa a envolver mais a paciente no tratamento e trazer responsabilidade para ela. Agora, pergunta qual é o percentual de pacientes minhas que usam Dienogeste. Se for 5% é muito. Aliás, não é nem 5%, são 5 pacientes, das centenas que eu tenho. São 5 pacientes. São aquelas que vivem a castidade no namoro, que não tem relação e que sabem que casou, no dia seguinte é sem progesterona. Então, a gente não pode se iludir que o Dienogeste é maravilhoso. Ele é tido na comunidade científica como um padrão ouro de controle de sintomas. Isso é indiscutível. Assim como eu não posso negar que o anticoncepcional vai te aliviar dos sintomas da SOP. Mas é de maneira análoga, né? Eu não posso vender o peixe para uma coisa que ele não é. Isso é desonesto, isso é cruel com os pacientes. Então, da mesma forma que eu não fico à vontade de passar anticoncepcional para a SOP e eu não passo Dienogeste para os pacientes que têm endometriose, propondo como um controle definitivo. E nem como primeira linha para mim. Porque eu tenho dezenas, para não dizer centenas, porque com a telemedicina a gente ganha o Brasil inteiro. E aí o número de pacientes com endometriose que eu trato hoje cresceu exponencialmente. Eu posso dizer das centenas de pacientes que eu trato hoje, 90% delas não tomam mais um remédio para dor durante o período menstrual com a suplementação que eu passo. Qual é o anti-inflamatório que você toma no período menstrual, então, para aliviar da dor? Gengibre. Gengibre manipulado. E no mês inteiro eu faço suplementação e dieta. E aí, mês passado, minha endometriose veio forte, me deu muita dor. O que aconteceu, fulana? Comi muita porcaria. E parei de malhar. Então, assim, tá comprovado que é possível, né, tratar, seja endometriose, que seja ovário policístico, enfim, tem um anticoncepcional. E assim, isso é vantajoso. As pessoas às vezes não param para pensar o quanto é vantajoso a gente ter hábitos mais saudáveis de vida, né? Eu, até por experiência própria, eu nunca fui muito cuidadosa com a alimentação. Agora, na minha segunda gestação, um pouco mais preocupada com a saúde, a questão de risco de subir ali a pressão, eu tinha essa preocupação e tal. Aí consultei com o Renan, que eu adoro ele também, né, nutricionista. Fiz Eu ali uma recomendo dieta ele. super legal. Super legal ali, ele calculou tudo pra mim certinho.
colocou ali uns suplementos. E eu gostei tanto de mudar os meus hábitos alimentares, assim, que é uma coisa que eu carreguei para depois da gestação e continuo fazendo, porque realmente a gente, primeiro, a gente vê o efeito daquilo na nossa saúde, e segundo, que a gente acaba se acostumando mesmo, né? Então, o hábito, ele é assim, para a gente adquirir um bom hábito, um hábito saudável, não é assim, tomar uma pílula. Não, é dia após dia, com esforço, com constância, com determinação, e daqui a pouco aquilo ali já está fazendo parte da tua vida. E se a gente está falando de algumas doenças, assim, né, da saúde da mulher ali, né, algumas situações que requerem um controle, não necessariamente uma cura, mas um controle, né, dessa progressão da doença, um controle dos sintomas. Você está fazendo o controle com um dienogeste da vida, um anticoncepcional qualquer da vida. Você tem que ter essa consciência de que esse medicamento também não está necessariamente te trazendo a cura. Ele está ali só aliviando os teus sintomas. Então, tá da mesma forma mudando os hábitos de vida, fazendo suplementação adequada e uma alimentação adequada e o exercício físico, você vai estar, em maior ou menor grau, tendo ali o mesmo efeito final, que é o controle dos sintomas, que é melhorar a qualidade de vida, que é você viver com aquilo ali, com essa situação, né? E você vai se acostumando e vendo que aquilo funciona, né? Então vale a pena, eu acho que vale a pena quem tem esses quadros aí, esses diagnósticos, acho que vale a pena repensar, né? E outra coisa que eu gosto sempre de falar, né? Eu sei que às vezes é difícil encontrar um médico que vá por outra linha, que vá além do anticoncepcional. Mas eu acho que agora, na era da telemedicina, eu acho que vale a pena, assim, quem precisa mesmo, mesmo, ai, não sei, mas não tem dinheiro para pagar, enfim, tenta dar uma economizadinha aí nas pizzas do fim de semana, sabe? Guarda um dinheirinho e paga uma consulta, uma telemedicina com algum médico que você sabe que não trabalha com essa linha, que vai por outra linha, né? Porque assim, é a nossa saúde, é a nossa vida, é o nosso casamento, é o nosso futuro, são os nossos filhos. Então eu acho assim que todo esforço vale a pena. Ninguém vai dar uma receita pronta, né, doutor? Às vezes as pessoas acham que o doutor Felipe está fazendo uma live sobre como tratar. Não, imagina, ninguém vai passar receituário aqui, né? Por Exatamente. quê? Porque cada pessoa é única, cada estilo de vida é único e tudo é avaliado pontualmente e de maneira muito individual. É um atendimento personalizado, único, de acordo com cada pessoa. E isso não é ruim, isso é muito bom. Então, depende também do nosso esforço aí, a gente conseguir, né, conseguir consultar um bom médico e fazer, então, esse acompanhamento adequado, né? Doutor, a gente estourou super tempo aqui. Eu até queria falar um pouco sobre a questão das cesáreas, mas vai ficar É para outro verdade. dia. A gente conversa sobre isso uma outra oportunidade. E acho que deu para passar, né, um panorama geral aí da situação, para deixar bem claro de uma vez por todas que é possível viver uma vida livre de contraceptivos. É possível, existe ginecologia além da contracepção, né? Existe, Perfeitamente. é possível ter uma vida boa, saudável e fértil, né? Apesar dos quadros aí clínicos que podem vir a acometer a saúde da mulher. Então, é possível sim. Mas a gente precisa também fazer a nossa parte, correr atrás aí para conseguir isso aí, né, doutor? Com Acho que é isso, certeza. né? Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, eu fico muito feliz de ser chamado mais uma vez para falar sobre esse assunto, que eu tenho o maior prazer de ajudar. Né, vi algumas pessoas aqui tristes porque às vezes não têm acesso a esse serviço, dependem do SUS, mas continuem firmes aí na caminhada e continuem seguindo a gente, né? A gente tem muito material aqui para ajudar vocês, mesmo que não consigam uma consulta eventualmente agora, mas às vezes vai conseguir depois. Eu realmente não posso prescrever coisa para os pacientes pelos stories, né? Infelizmente, é uma limitação que a gente tem. Mas o máximo de conteúdo que a gente pode dar, a gente dá por aqui também. Renan Camioto também dá um monte de dica lá, a doutora Pri Antunes dá um monte de dicas sobre como tratar as coisas de maneira
menos invasiva, né? E mais natural e definitiva. Então, gruda nessa galera aí e vambora, né? O doutor Eduardo, tem a doutora Carolina Isso. Delage, né? O Eduardo Honorato lá em Goiás, tem a doutora Melissa em Brasília. E eu acho que tem mais gente aí também, que às vezes eu não lembro o nome também, mas eu lembro muito deles que a gente está sempre se citando por aí, né? Sim. E agarra nessa galera aí e vai, gente. Que uma coisa, vocês vão acabar espremendo uma coisa ou outra. Isso aí. Doutor, obrigada mais uma vez. É sempre uma alegria falar contigo. Então, muito feliz. Obrigada pela tua ajuda aí e pelo teu trabalho. Então, a gente tem um carinho enorme aí por você. Que Deus abençoe grandemente o teu trabalho e a tua família. E a gente vai se conversando aí nessas estradas da vida. Com certeza, é recíproco o carinho que eu tenho por vocês também. Fiquem com Deus e muito obrigado mais uma vez. Amém, obrigada. Boa noite, pessoal. Um beijo para todo mundo. Tchau, boa noite.